Câmera 1, câmera 2 e câmera 3. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Agora Dá Tempo. Eu sou o Atilan Souza, junto com o meu time e alguns convidados. Periodicamente nós distribuímos aqui conteúdo de valor que vai realmente te ajudar a você a se desenvolver de uma forma pessoal, conseguir alcançar aquela meta, aquele sonho, aquele objetivo que muitas vezes você tenta tirar do papel e nem sempre consegue tomar as ações que são necessárias e que são importantes dentro da sua jornada, dentro daquilo que você está buscando para a tua vida, para o teu negócio, para a tua vida pessoal, para a sua vida profissional, para os teus relacionamentos, para a tua vida financeira ou até espiritual e educação. Então, nós passamos aqui conteúdos realmente que te ajudam dentro desse processo de crescimento, de busca na educação para você se desenvolver, né? Em qualquer coisa que realmente você queira. E aqui nós não temos conteúdo que passa a mãozinha na cabeça, que dá tapinha nas costas. Muitas das vezes o nosso conteúdo ele vai te dar um tapa na cara para que você realmente possa acordar para aquilo que realmente faz sentido para você. Então, sem muito mais delongas, Carol, solta pra gente aí o nosso VT. Bom, hoje o tema que nós escolhemos para estar abordando nesse podcast é a questão de roubo de identidade e violência silenciosa. Olha só que os nomes que aparentemente parecem ser um pouquinho complexos, mas na verdade não são. O que é mais complexo muitas vezes é a vida que você está vivendo, que às vezes inclusive não é a sua vida, não é a vida que você sonhou, não é a vida que você quer, né? E por isso que a gente fala de roubo de identidade. Pode ser que muitas das vezes, inclusive, você esteja vivendo a vida que é o sonho de uma outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que o lugar que você ocupa no mundo, pode ser que de repente a atividade que você faz ou que você desempenha, que muitas vezes não faz sentido nenhum para você, seja um roubo de identidade. Você já foi, por exemplo, atendido em uma determinada loja em que o atendente te atendeu de uma forma tão ruim que simplesmente você saiu dali, mesmo você precisando do produto que tinha naquela loja, você acabou não comprando, né? Pode ser que inclusive seja o teu caso, a atividade que você faz, a atividade que você desempenha muitas das vezes, se ela não te traz prazer, satisfação, se você realmente não está feliz, significa que alguma coisa está errado. Será que realmente a atividade que você faz, e eu quero te levar já nesse começo de programa e de podcast a refletir, a atividade que você faz e desempenha traz felicidade, te traz prazer, te traz satisfação? Assim como eu estou aqui gravando esse conteúdo para vocês na maior alegria, poderia estar fazendo qualquer coisa, mas faz parte da minha missão, faz parte da minha vocação poder ajudar realmente as pessoas a atingir o próximo nível em diversas questões, em diversas áreas da sua vida. Eu vou estar consultando aqui periodicamente o meu caderninho, ó, fiz aqui várias anotações para que a gente pudesse fazer a gravação do dia de hoje, né, de uma forma bem estruturada. Então, de vez em quando, vocês vão me ver aqui olhando para baixo, olhando para o lado. Hoje, inclusive, eu tenho a grande satisfação de ter aqui na nossa produtora, o meu filho, Daniel, tá me ajudando aqui dentro desse processo de gravação no dia de hoje. Quer dar um oi pra turma, Daniel? Vem cá, dá um alôzinho aqui pra galera ver quem que é você. Ó, gente, esse aqui é o meu filho mais velho, ó, tesouro do pai, queridão do pai, que eu tanto amo, tá aqui hoje me ajudando dentro desse processo de gravação, tá legal? Então, a tua família, já aproveitando, né, esse momento, eu quero dizer o seguinte: ela deve fazer parte da tua história de vida, ela deve fazer parte dos seus projetos de vida. Os teus filhos, a tua esposa, por exemplo, você que é marido, ou você que é esposa, pro teu marido, eles não podem, não devem ser negligenciados dos teus projetos de vida, e sim eles têm que ser incorporados, inseridos, para que realmente eles vejam que o que você faz na sua vida tem realmente sentido. Se você tem vergonha daquilo que você faz ou daquilo que você desenvolve, significa que a atividade que você faz pode ser que ela não esteja gerando valor para a tua vida. Não é o meu caso, graças a Deus eu tenho o maior orgulho de poder mostrar e poder ser o mais transparente com a minha família e com as pessoas sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que eu desenvolvo. Tá legal, filho? Valeu, vamos lá, vamos continuar aqui a nossa gravação. Então hoje a gente vai falar justamente sobre esse tipo de tema, né? Sobre roubo de identidade e muitas vezes a violência silenciosa que nós sofremos no nosso interior, primeiro na nossa mente e depois no nosso coração, porque tudo começa pela nossa cabeça e depois vai se meio que enraizando e materializando no nosso coração. Então muitos de nós vivemos essa violência silenciosa e nem sabemos. E só vamos nos dar conta de tudo isso depois, em alguns momentos que pode ser que
inclusive seja tarde demais para aquilo que a gente está fazendo. Então, todo mundo que está crescendo, né, vamos dizer assim, muitos gostam e outros não, mas muitas pessoas elas se levantam todos os dias sem ter sentido nenhum naquilo que elas fazem, né? Sem ter realmente prazer naquilo que desenvolve. E se isso é o que acontece com você nos dias de hoje, significa que você precisa fazer um review, né? Vamos dizer assim, rever aquilo que você está fazendo se realmente tem sentido. Muita gente, até por questões de esforço, tem se levantado para desenvolver alguns trabalhos e alguns projetos, e muitas das vezes eles acabam não permanecendo. O que seria isso? Começa a se fazer muitas atividades hoje em dia, nessa era de modernização, tecnologia, né? Essa era contemporânea, vamos dizer assim, que nós vivemos hoje, a gente acaba fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Muitas pessoas, inclusive eu, durante muitos períodos da minha vida, tive muitas iniciativas de vários trabalhos, vários projetos, mas muitas vezes a gente acaba não tendo aquela acabativa que é necessária e que é importante para a gente poder usufruir do benefício daquilo que a gente está fazendo. E eu quero dizer uma coisa para você, uma coisa que realmente faz sentido. Nós precisamos realmente ser felizes naquilo que a gente faz, pelo menos na maior parte do tempo. Não estou dizendo que a todo instante são flores, a todo instante a gente só vai viver ali cercado de sorrindo o tempo inteiro. Não, é claro que tem momentos que a gente tem que parar, refletir, amassar o barro, realmente meter a mão na massa e fazer aquilo que tem que ser feito, né? Ou seja, significa que muitas das coisas que você precisa fazer não adianta você ficar esperando das pessoas, não adianta você ficar esperando as pessoas fazerem por você. É você que muitas vezes vai ter que meter a mão na massa, né? Digo assim que a grande maioria das vezes para fazer realmente a coisa acontecer. Existe o seguinte, a grande maioria também das pessoas, elas tentam provar para todo mundo, durante alguns momentos, algumas situações de vitória, algumas coisas que ela venceu, mas muitas vezes não sabe viver o seu maior propósito, né? Não sabe viver aí o seu maior desafio. Saiba o seguinte, a maior pobreza, vamos dizer assim, que a gente possa ter na nossa vida é você não descobrir realmente qual é o teu chamado, qual é a tua vocação, qual é realmente a coisa que te faz feliz e que te traz satisfação. Por exemplo, hoje é sábado de manhã, que eu tô gravando aqui esse conteúdo para vocês. Poderia estar fazendo tanta coisa, mas estou aqui abdicando do meu tempo para que eu possa realmente passar uma mensagem de valor, uma mensagem de transformação para a vida de muitas pessoas, porque eu tenho certeza que isso é o que me faz feliz, isso é o meu chamado, isso é a vocação que eu percebo que eu tenho, né? E muitas pessoas me pedem ajuda, me pedem esse tipo de conteúdo e eu tenho o maior prazer e satisfação em falar de tudo isso. A grande maioria das pessoas, muitas vezes elas querem provar para todo mundo, né, que agora ela venceu, né, que ela tem realmente algo satisfatório. Imagina que as pessoas elas ficam o tempo inteiro tentando provar umas para as outras o tipo de vitória que ela tem, o tipo de mérito que ela tem, o tipo de conquista que ela tem, né? E tem muitas pessoas que são motivadas simplesmente para ficar se exibindo. E às vezes aquilo que ela faz ou aquilo que ela realiza não tem sentido nenhum para ela, naquilo que ela realmente quer para a vida dela, naquilo que ela sempre sonhou, mas simplesmente para que ela tenha a aprovação das outras pessoas, ela acaba fazendo aquilo, né? Seja por uma questão de moda, seja por uma questão de vaidade, né? Seja por uma questão às vezes até de estética. Muitas vezes pode ser que você esteja vivendo hoje uma identidade, que você possa estar vivendo hoje muitas vezes até uma vida de farsa, uma vida vazia, uma vida sem ter sentido nenhum, simplesmente para que você possa ter a aprovação de outras pessoas, né? E quando você se dá conta realmente de que aquilo que você está fazendo ou aquilo que você está desenvolvendo é errado, significa que você começa a ter alguns princípios, né, de inteligência emocional. O que eu quero dizer com isso, né? Que todos nós possuímos uma determinada inteligência emocional, só que muitas pessoas põem em prática e outras pessoas não. O que diferencia realmente uma pessoa da outra? As ações que ela toma, né, todos os dias na sua vida ou de períodos em períodos para realmente alcançar aquela meta ou aquele objetivo que ela tem. Querem ver, por exemplo, um outro princípio de inteligência emocional? Você viver sempre pela verdade. Você viver realmente sempre a verdade, custe o que custar. Custe o que custar, muitas vezes pode ser inclusive um pequeno ou um grande contratempo financeiro que você esteja vivendo, que não está alinhado realmente com aquilo que você acredita. Será que tudo que você vive, tudo que você faz está realmente alinhado com o seu propósito de vida? Parece até meio sarcástico ou meio loucura tudo isso, mas é melhor viver essa loucura e muitas vezes ser livre do que viver o tempo todo
escravo de uma coisa que não me traz satisfação. Aqui na nossa empresa, por exemplo, a gente vive tanto essa questão das nossas verdades que recentemente a gente fez uma alteração na nossa missão, né? A gente fez uma alteração da nossa estratégia de trabalho, por exemplo. Até então nós tínhamos uma missão de construir e sustentar os sonhos, só que eram os meus sonhos e o sonho da minha família. Agora nós temos a missão de construir e sustentar os sonhos de outras pessoas e de outras empresas, de outros tipos de negócio, vivendo para isso algumas ações extraordinárias que fazem realmente com que as pessoas ou as organizações consigam atingir, consigam chegar realmente naquelas metas que eles acreditam, né, naquelas metas que realmente eles precisam buscar para atingir o próximo nível. Nós tínhamos alguns clientes, inclusive, que nós simplesmente rescindimos o contrato de trabalho, justamente por quê? Porque aquilo que eles querem muitas vezes da nossa empresa não está alinhado ao nosso chamado, não está alinhado à nossa missão e à nossa vocação. Por quê? Nós não podemos ficar acorrentados e ficar, por exemplo, aprisionados em alguns contratos de trabalho que não estejam alinhados com aquilo que a gente acredita. Isso são princípios de valor e nós hoje procuramos não perder mais tempo com coisas que realmente não vão nos levar para o próximo nível. Simples assim. Por mais que às vezes aquela representação financeira em determinado momento fosse importante, fosse necessário, mas a gente tenta construir bases e pilares para que a gente não dependa de empresas que muitas vezes não têm esse tipo de valor para com os seus funcionários, né? O que nós temos que pensar é o quê? Que a gente não precisa ter que se preocupar tanto em ter, mas sim a nossa principal preocupação deve ser. Nós nos preocupamos mais em ser realmente autênticos, verdadeiros, né, otimistas, desbravadores de algo que muitas vezes as pessoas não querem, mas para que a gente possa realmente viver a nossa verdade, para que a gente possa viver aquilo que a gente acredita e não a verdade dos outros. Pode ser que essa verdade seja para outra empresa, pode ser que essa verdade seja para você que está nos assistindo e até hoje muitas vezes não conseguiu se desligar de tudo isso, né? Então é preciso que você tome realmente uma decisão, que você realmente se preocupe em ser e que você não se preocupe apenas com o ter, porque o ter é passageiro, mas o ser é permanente para a nossa vida toda. Eu sempre falo para as pessoas refletirem no seguinte sentido, né? Que histórias elas querem que os seus filhos contem? Que histórias elas querem que os próximos herdeiros de um determinado negócio contem, né? Que legado nós queremos deixar para as pessoas? Essa é a pergunta e a reflexão também que nós precisamos fazer, né? Quando você realmente estiver preparado para viver este propósito, as coisas vão começar a se encaixar, as coisas vão começar a acontecer de forma automática. Basta você realmente se colocar no caminho, não deixar realmente de fazer aquilo que é importante, aquilo que é necessário e a cada passo, a cada momento você ir fazendo os passos que são necessários, né? Se programar realmente, buscar esse conhecimento que é necessário e que é importante para que você possa realmente construir a sua nova história de vida. A vida fantástica que você quer ter, a vida memorável que você quer ter, aquilo que você visualizou muitas vezes, ela já está disponível, ela já está preparada para você. Basta que você realmente se coloque no caminho para buscá-la, né? E quando você estiver pronto, ela vai acontecer. Mesmo que você, de repente, hoje esteja no fundo do poço, por exemplo, olhe para cima, pois sempre há uma saída para o problema que você está vivendo. Basta que você realmente pare, reflita, veja realmente aquilo que é necessário, transforme isso em um sentimento e esse sentimento ele precisa gerar ações para você começar a agir, para você começar realmente a correr atrás daquilo que você quer. Procure, por exemplo, dentro da tua jornada, dentro do convívio que você tem, a ajuda de outras pessoas que também acreditem nesse ideal e que também façam, né, esse tipo tenham esse tipo de pensamento, que tenham realmente esse desejo, né, vamos dizer assim, dentro do coração, dentro da vida, né, como um ideal. Por exemplo, você pode contar com a ajuda de um terapeuta, caso a sua situação seja realmente uma situação qual é necessário a ajuda de uma outra pessoa. Você pode contar, por exemplo, com um processo de coaching, onde várias ferramentas elas podem ser utilizadas para o seu desenvolvimento dentro daquilo que você quer, dentro daquilo que você almeja. Outro exemplo, ler bons livros que estejam relacionados àquilo que você quer, àquele objetivo que você tem. Até bons filmes podem te ensinar muita coisa que esteja relacionada ao teu ideal, desde que aquilo seja realmente relevante para você, para
que tudo isso possa se concretizar em ações que vão te ajudar a desbravar aí realmente o caminho para você atingir o seu propósito. O que você precisa muitas vezes é dilatar a sua consciência, a consciência de si mesmo, a consciência daquilo que é importante, abrir espaço dentro da tua vida, dentro da tua agenda para estas questões, né? A gente abre tempo na nossa agenda para fazer tanta coisa, a gente abre tempo para ficar perdendo tempo na rede social, a gente abre tempo para poder assistir televisão, para assistir telejornalismo, para ficar naqueles 300 grupos que a gente tem no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, no nosso Telegram. Por que você não vai abrir tempo, por exemplo, para você começar a desenvolver, começar a pensar realmente no teu progresso, na tua evolução, na evolução daquilo que você quer realmente para a tua vida? É importante realmente que essa dilatação da sua consciência de si mesmo abra espaço então para este novo, e quanto mais consciência você tiver daquilo que é importante, daquilo que realmente é necessário, e começar a fazer, para que você possa realmente ser um homem e uma mulher nova e diferente que vai construir uma vida memorável, né? Para que você realmente possa fazer aquilo que tem sentido. Então deixa eu te contar uma história, né? Que eu li num livro, por exemplo, de quando a gente não vive aquilo que é estabelecido, aquilo que é criado, aquilo que é a nossa missão de vida, né? Deixa eu te contar então uma história que eu li num livro esses últimos dias e que fez todo sentido para mim nessa questão da busca da sua verdadeira identidade, né? De você realmente buscar aquilo que foi feito para você, a sua missão, a sua vocação. Havia uma determinada jovem libanesa que ela foi trazida aqui para o Brasil, né, por um parente bastante distante. Os seus pais haviam morrido, né, e ela tinha um tio que morava aqui no Brasil, então ela foi trazida para cá no intuito de buscar realmente uma direção, um caminho, né, depois que os seus pais morreram. E a partir do momento que ela pisou os pés aqui, foi-lhe arranjado um casamento com uma pessoa, vamos dizer assim, com um estranho, com uma pessoa que ela não conhecia, que ela não tinha convívio. Como resultado de tudo isso, ela acabou tendo que ceder muitas vezes ao seu chamado, à sua missão. Foram muitos anos que se passaram naquela relação, naquele matrimônio, foram muitos filhos que foram gerados daquele processo, desses filhos inclusive alguns netos, né? Só que toda a relação daquela mulher com aquele homem foi construída sem nenhuma base de conhecimento, sem nenhuma base de estruturação de um sentimento que fosse gerado no seu coração. É como se fosse algo forçado, uma relação sem amor entre um homem e uma mulher. E nos primeiros dias já do seu relacionamento com ele, aquele marido, aquele homem, ele já tinha deixado muito bem claro para ela que a vida dela praticamente não seria uma vida fácil, sem que ela pudesse ter muito o poder de escolhas. Por quê? Por conta da situação frágil que ela já estava vivendo. Então ele começou a estabelecer diversas regras que ela seria obrigada a seguir. E após um determinado tempo, começou dentro daquele relacionamento diversas agressões. E dessas agressões muitas vezes ali em silêncio, sem ela falar nada para ninguém, sem ela se abrir com ninguém. Só que depois de um determinado tempo, aquilo ali começou a ficar tão notório que as pessoas começaram a perceber, né, aquele tipo de problema, aquele tipo de situação que aquela mulher estava vivendo, né? E olha que coisa, né? A única filha, ela viu aquilo que estava acontecendo dentro da sua própria casa e ela construiu, vamos dizer assim, dentro da mente dela, um sentimento de fragilidade do processo de construção de uma família. Imagina na cabeça daquela menina, né, daquela filha, daquele relacionamento violento, muitas vezes opressor, né, pela qual a mãe dela muitas vezes não teve o poder de escolha. Então ela cresceu com o sentimento, né, com o critério de família totalmente deturpado, totalmente destruído dentro da mente, dentro do coração, porque as coisas começam primeiro na mente e depois elas acabam se enraizando no coração. O que levou ela a fugir de casa. Os filhos que eram homens, convivendo com a figura daquele pai violento, daquele pai agressivo, também começaram a ter o mesmo tipo de comportamento para com todas as pessoas dos outros locais aos quais eles conviviam. Então imagina o seguinte, uma relação totalmente fragilizada pela violência que gerou filhos muitas vezes que cresceram desacreditados do conceito de família, né? Levando inclusive um desses filhos a fugir, e depois de vários anos vivendo sobre isso, o pai, né, vamos dizer assim, a figura violenta dentro de casa, veio a falecer de uma forma bastante trágica num acidente, o que trouxe aí, vamos dizer assim, um certo alívio, olha que coisa, um certo alívio no peito, vamos dizer assim, na alma, na essência daquela mulher, mas ao mesmo tempo lhe trouxe uma preocupação de ela não saber o que fazer.
porque ela ficou tanto tempo submetida às regras, né? Aquilo que o marido queria que ela vivesse, que muitas vezes quando ele veio a faltar, ela não soube realmente o que fazer para poder tentar reconstruir a sua história de vida. Por quê? A fragilidade que ela viveu a vida inteira e aquela opressão fez com que ela não construísse dentro dela um processo ao qual permitisse que ela sobrevivesse depois da ausência do marido. E aquilo ali começou a gerar o quê? Muita perturbação na vida dela, começou a trazer diversos problemas psicológicos, porque ela não sabia neste momento caminhar com as próprias pernas, né, vamos dizer assim, no dito popular. Então esse sofrimento trouxe alívio no peito, mas a preocupação dela não saber por onde começar a sua nova história. Então ela começou a ter muitas noites de insônia, de ansiedade, muitos pesadelos, né, com gritos, inclusive lembrando da figura do marido, né, dos momentos de violência, com a impressão de que o defunto ainda estivesse por ali, mesmo ele morto, muitas vezes ausente da família, era como se aquela figura dele ainda assustasse, assombrasse aquela família, né? Então ela viveu praticamente a maior parte da sua vida com uma identidade que agradasse o marido, né? Que trouxesse um bel prazer simplesmente egoísta para o marido, né? Vamos dizer assim, e aquilo ali foi causando que uma morte silenciosa, vamos dizer assim, dentro do coração daquela mulher, dentro da história de vida daquela mulher. Então ela foi muitas vezes privada de ter os seus próprios sonhos, vivendo apenas o sonho daquela outra pessoa. E quantas pessoas muitas vezes elas não têm, né, não vivem hoje, por exemplo, dentro dessa condição. Tá? Aqui eu citei um exemplo de uma situação de família, né, de um casamento, mas isso também pode ser praticado, pode ser estabelecido dentro daquilo que a gente faz, dentro da nossa carreira, dentro do nosso negócio, dentro da nossa empresa, muitas vezes, né, a perturbação que é gerada quando, depois de muitos anos, quando você se submete a esse tipo de aprisionamento, né? Isso quando o recomeçar ainda é possível, né? Que pode ser que muitas vezes, quando a pessoa vier a se dar conta de toda aquela história errada que ela viveu, pode ser que seja tarde demais. Muitas vezes não seja mais possível você reverter. Percebam que essa violência silenciosa, ela se aplica a muitos casos, então, a muitas histórias de vida, né? E esse mal-estar, muitas vezes psicológico, mental, esse sofrimento e a dor que a gente sente na nossa alma, muitas vezes por fazer aquilo que não está alinhado com o nosso propósito, com aquilo que a gente acredita. Então, enquanto a gente tentar ficar vivendo e agradando os outros, e a gente não seguir o nosso próprio caminho, a gente vai viver essa vida aprisionada, essa vida infeliz, né, que às vezes traz até recurso financeiro, mas muitas vezes pode ser que não tenha sentido nenhum para nós. Então, qual que é a chave principal, né, em toda essa história que eu estou contando para vocês? É você aprender a desenvolver a busca pelo conhecimento. Quando você busca o conhecimento, você passa o quê? Até a chave correta para essa construção da sua própria identidade, da construção da sua própria história. Enquanto eu vivo aquilo que não é meu, né, enquanto eu agrado aqueles que realmente não faz sentido nenhum para mim, eu deixo de realmente eu vou fazendo o desalinhamento do meu propósito, o desalinhamento realmente da minha vida, e acabo muitas vezes, se eu fico insistindo muito naquela situação que me faz mal, eu fico expondo muitas vezes a minha vida a esse tipo de fragilidade, né, e corro o risco de passar a vida inteira sofrendo por uma dor que muitas vezes não é minha, que muitas vezes é de outro. Não estou dizendo que as pessoas nasceram para não sofrer, né, para não passar por dificuldade. Não, a dificuldade ela ensina, mas ela ensina até um determinado momento. Então chega uma determinada hora que a gente precisa se desligar daquele sofrimento e construir a nossa própria história. Essa história ela é praticamente um símbolo, né, uma representação daquilo que acomete muitas pessoas, muitas vidas, muitas famílias, vamos dizer assim, né? E você precisa se decidir a passar a viver realmente aquilo que é seu e não aquilo que é do outro, vamos dizer assim. Se isso faz sentido para você, eu queria te pedir, né, que você realmente compartilhasse esse conteúdo com outras pessoas que você acredita que precisam ouvir isso, né? Queria pedir, inclusive, que você possa deixar um comentário aqui embaixo para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso conteúdo e gerar outros conteúdos que sejam interessantes e relevantes para você, tá legal? E no mais, deixo aí um grande abraço para todos e nos vemos aí no nosso próximo programa. Agora dá tempo. Tchau.